Bom giorno com a Ali! Hoje nós vamos falar sobre a Escola de Atenas do Rafael Sanzio. Mas claro que antes eu vou contar para vocês quem era o Rafael Sanzio, um dos artistas renascentistas mais famosos da história. E essa obra certamente é uma das obras que quase todo mundo já viu a imagem dela alguma vez. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Escola de Atenas, mas não tanto os personagens, porque isso a gente acaba achando facilmente nos livros, mas há outras coisas que estão por trás da pintura, do afresco da Escola de Atenas. Bom giorno a tutti! Hoje eu tô sem o café, gente. Eu não peguei café hoje porque não tava no clima do café depois do almoço, mas aqui já são 1h09, então a gente não tem café hoje por aqui, mas tudo bem. Aliás, falando não tem, na próxima semana nós não teremos essa live, tá? Eu ainda preciso reorganizar algumas coisas. A semana que vem nós não teremos live. Vamos reorganizar algumas coisas. Temos aí a Páscoa nessa semana. Então, fiquem atentos por aqui que eu vou avisando para vocês como é que será a programação dos próximos dias. Hoje eu tô bem feliz que começa os bastidores da história, nossa primeira aula da comunidade de História e Arte. Estou louca para receber os novos alunos, os antigos alunos VIP que estão nos bastidores da história, e mais tarde a gente vai ter a nossa primeira aula com uma introdução geral, falando sobre vários pontos interessantes. Mas hoje, por aqui no Bom Giorno com a Ali, nós veremos um pouco da história do Rafael Sanzio e da Escola de Atenas. Todo mundo já viu essa imagem alguma vez, esse afresco grandioso que tem mais de 7 metros de comprimento e 5 metros de altura, e que realmente é um marco na história da arte. E a coisa que eu acho muito interessante dele é que ele também mostra, o afresco da Escola de Atenas também mostra, além da arte em si, mas essa união entre a história e a filosofia. Que muita gente acha que a história está totalmente desconectada de outras áreas e da filosofia, mas na verdade a gente tem aí conexões muito interessantes entre filosofia e história, e isso aparece ali na Escola de Atenas também. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui a apresentação, depois no final eu abro para algumas perguntas, certo? Então vamos lá conhecer a nossa Escola de Atenas. Primeiro falando do Rafael Sanzio. Quem foi Rafael Sanzio? Aqui na Itália ele é extremamente famoso. Imagine que ele foi chamado de Deus da Arte, gente, já naquela época, no Renascimento. No Brasil, a gente conhece o Rafael, mas não é tão famoso quanto outros artistas como Michelangelo ou Leonardo da Vinci. No entanto, o Rafael fez parte desse grupo de artistas do Renascimento que mudou a história das artes dali para frente. O Rafael, ele nasceu na cidade de Urbino em 28 de março ou 6 de abril. Por que nós não temos certeza da data de nascimento do Rafael? Nós temos dados do Giorgio Vasari, que é considerado o primeiro historiador da arte, que escreveu sobre a vida dos artistas lá no Renascimento. Ele começa a escrever sobre Duccio, Masaccio, e vai até a morte dele, né? Até os artistas contemporâneos a ele. Ele vai escrever sobre Michelangelo, sobre Leonardo da Vinci, Rafael. E quando ele fala do Rafael, ele diz que o Rafael nasceu em uma sexta-feira santa de 1483. Essa sexta-feira santa de 1483 seria o dia 28 de março. Mas outros historiadores, analisando outros documentos, dizem que o Rafael nasceu no dia 6 de abril,
e ele faleceu no dia 6 de abril. E essa ideia de que ele tenha nascido no mesmo dia em que ele morreu reforça mais a questão dele ter sido o deus da arte. Dizem que no momento da morte do Rafael, em 1520, aqui em Roma, ele teve um terremoto em Roma, que a terra tremeu porque Deus estava recebendo esse grande artista que foi considerado, de fato, um artista extremamente perfeito nas suas composições. Ele tinha, além da característica da pintura ser muito perfeita, a personalidade do Rafael era muito importante para essa construção da ideia de Deus da arte. Ele era um cara diplomático, conversava com todo mundo, gostava de ensinar. Ele tinha muita ambição, sim, mas ele escondia de certa forma essa ambição, que é o que nós vamos ver em um detalhe ali da Escola de Atenas. E como é que foi a carreira, muito em resumo, do Rafael Sanzio? Ele nasceu em Urbino, era uma cidade muito importante nesse período do Renascimento. No Renascimento nós temos vários focos de mecenas, de pessoas que patrocinavam a arte, que se interessavam pela arte. Tínhamos Florença, Siena, Urbino, Ferrara, e o Rafael vai nascer na cidade de Urbino, onde nós tínhamos um duque, o Federico de Montefeltro, que era muito ligado à arte e que patrocinava a arte. O pai do Rafael era pintor, era artista. Então Rafael nasce e convive nesse ambiente de arte, conhecendo artistas importantes como Piero della Francesca, por exemplo, e nesse ambiente do palácio ducal. O Rafael perdeu a mãe muito cedo, o pai se casou com outra mulher, mas quando ele tinha 11 anos, quando o Rafael tinha 11 anos, o pai dele faleceu também. Então ele foi obrigado a crescer muito rápido, crescer no sentido de ficar adulto muito rápido, mas desde cedo já mostrou muita habilidade técnica e muita habilidade em correr atrás do que ele queria. E uma das grandes características do Rafael, que até muitos dizem, mas o Rafael copiava o Leonardo da Vinci, Rafael copiava o Perugino. Na verdade, não. O que nós, historiadores, enxergamos? O Rafael, ele aprendia com esses grandes. Ele era capaz de ver o que o Leonardo estava produzindo, o que o Michelangelo estava produzindo, o que o Perugino estava produzindo, fazer a leitura dele em cima disso e evoluir essa técnica. Então essa foi a grande habilidade do Rafael de conseguir juntar as coisas que eram boas de outros artistas. E já cedo, então, ele decidiu sair de Urbino para conhecer outras coisas. Ele foi para Florença, foi para Siena, outras cidades pequenas ali ao redor de Urbino, até que ele foi parar aqui em Roma. Por que Roma, Ali? Bom, gente, imagine o seguinte, Roma nesse momento aqui, do início de 1500, era o auge de tudo, era o Estado papal. Aqui nós tínhamos o Papa, que patrocinava a arte, que patrocinava muitas coisas. A cidade estava numa revolução total e aqui era o principal lugar. Você tinha que fazer sucesso em Roma. Então, quase todos os artistas, se não todos, a gente pode dizer, vieram para Roma em algum momento. Veio o Michelangelo, veio o Leonardo e veio o Rafael também. E quando o Rafael chega aqui em Roma, em 1508, ele vai encontrar uma Roma que está sob o domínio do Papa Júlio II. O Papa Júlio II foi um Papa muito visionário, ele quis fazer muitas mudanças na cidade, no Vaticano, ele que decidiu construir a nova Basílica de São Pedro, que é essa Basílica de São Pedro que nós vemos hoje. Então a Basílica de São Pedro antiga foi demolida e começou uma nova obra a partir de 1506. O Papa abriu ruas, melhorou a urbanização da cidade, melhorou praças, enfim, era uma cidade que estava borbulhando, cheia de coisas para fazer. E o Papa vai chamar o Rafael para decorar
uma parte do seu apartamento particular ali no Vaticano. Ali, como assim parte do apartamento particular? Onde que ficava isso? Ó, quando nós visitamos hoje os museus vaticanos, quando a gente visita o museu, na verdade a gente está visitando o local onde moraram os papas mesmo. Então, inclusive quando você visita o museu, tem pedaços que tem o nome dos papas que foram construídos por determinados papas. E essas salas aqui que o Rafael vai decorar faziam parte do apartamento papal, da casa onde o Papa morava, certo? E o Papa Júlio II, então, vai encomendar essa obra para o Rafael, que deveria ser a biblioteca e uma sala de estudos do Papa. Então agora a gente começa a nossa leitura aqui. A aula de hoje é baseada em trechos do livro do Rafael Secreto, do Costantino Dorazio, e o Costantino vai falar o seguinte: a próxima sala, chamada Stanza della Segnatura, abrigará a biblioteca do Papa e as paredes serão dedicadas aos principais temas tratados nos livros que estarão na sala: poesia, direito, filosofia e religião, os 4 pilares que fazem parte da formação de um intelectual no século XVI. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos o momento do Renascimento. O Renascimento foi essa retomada dos valores e da arquitetura, da arte clássica greco-romana. Então aqui nesse momento era a leitura dos antigos filósofos, era a observação das esculturas que tinham sido feitas na antiga Grécia, na antiga Roma. Era um pilar de formação de uma pessoa intelectual. O intelectual aqui no período do Renascimento, ele não poderia ser ligado somente à religião. O que a gente tem aqui? A gente tem uma fusão entre a religião, a razão, a filosofia, o direito, a poesia, e é exatamente isso que o Papa queria que o Rafael representasse nessa sala. A sala que deveria abrigar a sua biblioteca com os livros, com todo esse conhecimento que era importante aqui durante o período do Renascimento. Ele queria que a decoração tivesse relação com a função da sala. O que o Rafael vai pensar? Vai pensar justamente nesses temas, representando em cada parede um dos temas, ou seja, uma parede vai representar a poesia, a outra o direito, a outra a filosofia, a outra a religião. A escola de Atenas é a filosofia. Então, seguindo aqui nossa leitura. A Stanza della Segnatura, primeiro ambiente no qual Rafael vai trabalhar, na verdade nunca abrigará a biblioteca do Júlio II. Por quê? O Papa Júlio II ele vai falecer e o novo Papa vai decidir que vai mudar a função dessa sala, não será mais destinada à biblioteca e a esse escritório, estúdio em italiano particular do Papa. Vai virar a sede da Segnatura. O que é isso? Era um tribunal eclesiástico que o próprio Papa fazia a mediação. Então essa sala nasce com a ideia de ser uma sala para a biblioteca do Papa Júlio II, mas ela nunca teve essa função, ela vai virar a sala da Segnatura. E tanto é que até hoje o nome, quando nós visitamos o Museu do Vaticano, o nome dessa sala que a gente visita chama-se Stanze di Raffaello, Salas do Rafael. E essa aqui é a Stanza della Segnatura, que era a função, não a que deveria ter sido originalmente, mas a função que foi dada depois que ela ficou pronta. Bem, as alegorias pintadas no teto, então aqui a gente já vê o seguinte, que o Rafael, ele não pensava o afresco ou a pintura, o tema, como uma coisa isolada. Ele pensava como um todo. Então se a gente entra nessa sala, a gente olha para o teto, e no teto nós temos a relação com todas as paredes que tem os temas da filosofia, religião, poesia,
certo? Nós temos toda essa relação. Na parte de baixo também tem relação. Então, as alegorias pintadas no teto guiam a distribuição dos temas nas paredes, que nos manuais de história da arte estão sempre resumidos em 4 palavras: o belo, o bem, o verdadeiro e o justo. E aí ele vai colocar ali a poesia, a religião, a filosofia e o direito, certo? Então, essa imagem aqui de cima que vocês estão vendo é a justiça, é a personificação da justiça. E na imagem de baixo vocês estão enxergando esses temas que estão no teto, que depois descem com o mesmo tema para as paredes. Na parede em frente à escola de Atenas aparece a religião. A teologia. Isso é bastante interessante, que mostra exatamente essa união que aconteceu no Renascimento e que parecia, se a gente pensa isso na Idade Média, por exemplo, é incompatível pensar que religião possa se unir com filosofia, com pensamento, com racional. É difícil a gente fazer essa união, porque a teologia ela é o irracional. Mas aqui o Rafael ele já coloca esses dois temas totalmente opostos, a religião ou teologia, em frente à escola de Atenas, mostrando que podia sim, de certa forma, se encontrar, que elas poderiam se encontrar uma com a outra. Bom, a escola de Atenas é a imagem acima e é uma coisa fantástica, são quase 60 personagens, nos quais o Rafael vai representar vários pensadores, filósofos, matemáticos da época da Antiga Grécia e Antiga Roma. Logo no centro aparece Platão e Aristóteles, já eu vou mostrar com detalhe isso, e depois na imagem de baixo vocês estão vendo a disputa do Santíssimo Sacramento, que então representa a teologia e a religião. Bem, a escola de Atenas foi realizada logo depois que o Rafael chegou, então quando o Papa Júlio II vai encomendar para ele essa obra, entre 1509 e 1511, para vocês terem ideia do que estava acontecendo nesse momento aqui em Roma. Ao mesmo tempo, o Rafael estava fazendo a pintura da escola de Atenas, o afresco da escola de Atenas, dessa sala, de toda a sala da Assinatura. O Michelangelo estava fazendo o teto da Capela Sistina e o Donato Bramante estava fazendo a nova Basílica de São Pedro, fazendo o projeto da Basílica de São Pedro. Já tinham sido demolidas algumas partes, porque ela foi sendo demolida, não foi feito tudo de uma vez, mas foi aos poucos, porque eles reutilizaram muitos materiais na construção da atual Basílica de São Pedro. E então aqui era um verdadeiro canteiro de obras com muitos artistas importantes ao mesmo tempo. A escola de Atenas é enorme, tem 7,70 metros de comprimento por 5 metros de altura. Coloquei ali só a referência para vocês, até uma imagem embaixo com uma pessoa junto, para vocês terem ideia da dimensão que é esse afresco. Bem, aí o autor aqui continua. Na escola de Atenas, ele, o Rafael Sanzio, demonstra que sabe renovar o seu estilo e a sua mensagem em pouco tempo, chegando a resultados surpreendentes. Para entender o tamanho da revolução dessa obra, precisamos ir até a Pinacoteca Ambrosiana de Milano, onde o desenho preparatório do afresco está lá na escala 1:1. Então, como é que se faz um afresco? O que é um afresco, tá, gente? O afresco é uma pintura que é realizada quando o pigmento ele é aplicado à parede, quando a última camada da parede, o reboco, ainda está úmido. Então, o que acontece? Essa tinta, esse pigmento, ele é absorvido
pelo reboco e não fica um quadro que eu posso tirar, é a própria parede. É uma técnica extremamente difícil de ser realizada e a dificuldade de realização de um afresco é que você precisa pensar, projetar muito para saber quais serão as suas etapas de trabalho e como você vai juntar essas etapas de trabalho. Como assim, Ali? Não entendi. Eu sempre faço esse exercício aqui com os meus alunos. Imagina o seguinte, uma parede em branco que você vai lá e vai aplicar uma tinta azul. Aí dali 2 dias você, nossa, esse pedacinho aqui da parede não ficou bom, eu acho que eu vou dar um retoque. Se você der uma pincelada nessa parede azul, a marca dessa pincelada vai ficar. A tinta ela não vai juntar com a outra e vai ficar para sempre aquela marca do pincel. Quem nunca fez, testa para vocês verem que não marca. É exatamente essa ideia de se fazer um afresco. Quando eu não posso fazer um afresco de 7,70 metros por 5 em um dia só. É impossível fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um desenho preparatório, um projeto muito bem feito, para que eu possa escolher as partes que eu vou fazer por dia, para quando eu fizer a próxima parte no dia seguinte, ela se encaixe perfeitamente na minha etapa anterior. Então, normalmente, um afresco, para ser realizado, ele se faz um desenho, um rascunho, a gente chama, mas é um desenho quase que completo da composição na escala 1:1, ou seja, no tamanho real. E é exatamente esse desenho que está lá na Pinacoteca Ambrosiana de Milão. É o desenho onde o Rafael ele vai montar todas as figuras que vão aparecer na obra, e esse desenho ele não é simplesmente a base para que eu possa fazer o afresco. Aqui no caso, o Rafael ele vai estudar inclusive os contrastes de luz e sombra que ele vai querer, a proporção, as feições. Cada personagem desse, gente, conta uma história. Então, hoje, inclusive, é impossível a gente aqui nesses nossos 15, 20 minutinhos de Buongiorno com a Ali contar todos os detalhes da Escola de Atenas. Eu estou contando outras coisas que estão por trás. Então, ele vai trabalhar todas essas feições, o movimento dos braços, os jogos de luz e sombra, como ele vai querer o final disso. Com exceção de alguns detalhes. Então, aqui eu coloquei também essa imagem que aparece as pessoas ali para vocês verem que realmente é no tamanho real. Então, continuando, o Rafael, em relação ao projeto milanês, ou seja, esse desenho que está hoje lá na Pinacoteca em Milão, o afresco de Roma ganha um incrível pano de fundo arquitetônico que não surge durante a fase de execução, que não surge durante a fase de execução. Aquele grupo de quase 60 personagens movimenta-se livremente em frente a um majestoso edifício inspirado nos mais ilustres templos da antiguidade. Daí olha só que interessante. Voltando na imagem anterior ali do desenho preparatório, que era um modelo, esse desenho preparatório, ele estuda a composição dos personagens, o equilíbrio do desenho, esses contrastes de luz e sombra, mas não aparece o cenário de arquitetura por trás, que será muito importante na Escola de Atenas. Vejam, o Rafael ele vai trazer para o afresco da Escola de Atenas esse pano de fundo aí, que provavelmente era inspirado nos projetos do Donato Bramante, que estava fazendo a Basílica de São Pedro. Ali, como é que a gente pode achar isso e por que a gente acha isso? Bem, eu coloquei aqui para vocês o desenho da planta do Donato Bramante para essa nova Basílica de São Pedro. Ali, essa planta que foi executada? Não foi isso que foi executado, porque a Basílica de São Pedro ela demorou mais de 100 anos até ser finalizada e muitos arquitetos passaram no projeto da Basílica de São Pedro, ele foi sendo modificado
E essa imagem aqui da planta do Donato Bramante ainda era uma basílica com todos os lados iguais, que era muito comum nesse período do Renascimento. Era o templo que eles se inspiram nos templos circulares, principalmente da antiga Grécia e da antiga Roma, com todos os lados iguais, e aqui ele encaixa uma cruz grega. O que é uma cruz grega? Com todos os lados iguais. Esse projeto depois foi modificado e a basílica ficou mais longitudinal, mais comprida, certo? Que é o que a gente vê hoje, que em cruz latina, quando os dois lados não são iguais. Mas o Bramante, ele traz essa ideia aqui. E esse desenho aqui embaixo é um desenho de como estava a basílica em 1524, ou seja, um pouco depois do que foi feita a Escola de Atenas, mas para a gente ter ideia desse desenho que aparece ali e que muito provavelmente inspirou o Rafael na Escola de Atenas. Bem, e para não deixar de falar um pouquinho sobre os personagens, o artista Rafael Sanzio se concentra em cada figura, atribuindo personalidade, papel e emoção. E isso que é muito lindo, gente. Ele coloca ali no centro da obra Platão e Aristóteles, Platão com o rosto do Leonardo da Vinci. Então, os personagens da Escola de Atenas são personagens da antiguidade, mas com o rosto de pessoas contemporâneas ao Rafael. É muito interessante isso, porque ele faz um jogo da personalidade do que era esse filósofo, esse teórico lá da antiguidade com o atual. Então ele coloca ali Platão e Aristóteles no centro, que são pilares aqui da filosofia grega. Platão apontando para o mundo das ideias, já o Aristóteles totalmente contrário com o mundo material, com o mundo real. E o Platão é o Leonardo da Vinci, que na época era um artista bastante contraditório, porque era um artista que não terminava as obras, ele estava sempre pesquisando, estudando. Eu digo sempre que o Leonardo da Vinci, gente, ele foi o maior gênio que a gente já teve em questões de invenções, de tecnologia e tudo mais. E o Leonardo da Vinci, na época, ele não era muito compreendido, não. Tanto é que no período que ele esteve aqui em Roma, vocês imaginem que ele ficou 3 anos em Roma e ele não fez nada, praticamente, de obra de arte. Ele estudou anatomia, porque ninguém contratava ele. Tinha esses outros artistas aqui que eram mais fáceis de trabalhar, faziam melhor, já eram artistas consolidados em questão de pintura, escultura, arquitetura. E o Leonardo da Vinci não ganhou muito espaço aqui não, tanto é que daí ele acabou indo embora para a França, tá? E o Rafael vai colocar o Leonardo da Vinci nessa posição ali do Platão, desse mundo do conhecimento. Já na parte da frente aparece um outro personagem que não estava no rascunho do Rafael Sanzio. O personagem aqui da frente, que é o Heráclito, com o rosto do Michelangelo, não estava no rascunho que está lá na Pinacoteca de Milão. E aqui ele traz um Michelangelo exatamente como era o personagem Michelangelo na época. Enquanto o Rafael era um artista diplomático, que conversava com as pessoas, que todo mundo gostava, que os cardeais gostavam, que o Papa gostava, tinha muitos amigos, os alunos gostavam dele, ele ensinava. O Michelangelo era extremamente voltado para si mesmo, voltado para o seu mundo, era conhecido como um homem carrancudo, que não gostava de ninguém, crítico, que falava mal dos outros. Ele falava que esse Rafael aí fala com todo mundo, diplomático. Eu não gostava do Rafael, não gostava do Leonardo da Vinci, não gostava de ninguém. O Michelangelo decidiu pintar, por exemplo, o teto da Capela Sistina sozinho, porque ele disse que ninguém poderia fazer que nem ele, completamente diferente da ideia do Rafael, que trabalhou com outros artistas, seja aqui nessa obra como em outras. E ele vai colocar o Michelangelo nesse primeiro plano aqui, cabisbaixo,
com a mão assim, quase cansado, sabe, gente? Ele tá com um lápis ali na mão e tá assim, daquele jeito assim, tipo quando a gente pensa assim, que saco que eu tenho que terminar esse negócio. E olha que interessante, porque é exatamente nesse momento que o Michelangelo estava fazendo o teto da Capela Sistina que ele não queria fazer. O Michelangelo fez o teto da Capela Sistina obrigado pelo Papa. Quando o Papa pediu para o Michelangelo fazer o teto, ele falou assim, eu não vou, e foi embora de Roma. O Papa obrigou o Michelangelo a voltar para Roma e fazer o teto da Capela Sistina. Então é esse artista aqui que o Rafael coloca ali, mostrando essa personalidade, como era visto o Michelangelo nesse momento. E para finalizar, que eu comentei ele com vocês no início, que o Rafael ele conseguia muito habilmente disfarçar essa grande ambição de ser um artista famoso, de ser grande. Imaginem que essa obra aqui, então, ele fez quando ele tinha em torno de 26 anos, ele faleceu aos 37, muito novo. Provavelmente, segundo Vasari, segundo o texto do Vasari, seria como uma doença venérea, mas hoje muitos historiadores já discutem essa causa de morte, e talvez ele tenha falecido por uma gripe que ele pegou, uma pneumonia, alguma coisa assim, e teve febre e faleceu. Mas ele coloca ali no canto direito, vai aparecer, vamos olhar duas figuras ali, um homem de branco que não está olhando para nós e atrás dele é um rosto que está olhando para nós. O da frente é um artista, o Sodoma, que ajudou Rafael Sanzio na execução do afresco. E ele aparece na frente do Rafael. Quase como uma forma de dizer, vamos dizer assim, que ele era grato por ter tido a contribuição de outro artista na escola de Atenas. Mas, olha como a ambição está escondida aqui. O único que olha para nós, que olha para o espectador, é o próprio Rafael. Como quem diz assim, eu estou aqui, estou atrás de um artista que me ajudou a fazer a obra, mas eu que estou olhando para vocês, portanto, fui eu que fiz essa obra. Era muito comum, nesse período, os artistas fazerem o seu autorretrato nas obras, porque era uma forma de assinar a obra. Mas mesmo assim o Rafael assinou, não tem o detalhe aqui na foto, mas assinou as letrinhas do nome dele na gola do personagem que está logo ali embaixo. Bem, agora eu abro para as perguntas. Repito, essa obra Escola de Atenas, ela merece, na verdade, quase um curso sobre ela, porque se nós pararmos para ver cada personagem, nós temos ali outros filósofos, temos temos Pitágoras, temos Euclides, temos a Hipátia, temos vários outros personagens. Merece realmente um curso sobre a Escola de Atenas, misturando filosofia e arte. Mas a ideia hoje era falar de um outro lado, vocês imaginarem como foi a execução disso, a dificuldade de execução e toda essa técnica que vai acabar levando o Rafael a virar um dos maiores artistas do Renascimento. Então ele vai acabar essa sala aqui, e o Papa vai ficar impressionado com a qualidade artística do Rafael, e dali ele vai ganhar grande fama, não só em Roma, mas vai fazer obras, vai ter uma carreira mesmo meteórica, a gente fala, né? Ele vai virar, inclusive, o arquiteto da Basílica de São Pedro, depois da morte do Donato Bramante em 1514. E o fato do Rafael ter essa característica de querer ensinar e de não se incomodar com ter alguém que faça melhor do que ele foi um grande empreendedor. Ele vai criar o seu ateliê, vai ensinar muitas pessoas e vai conseguir passar esse conhecimento para muitos artistas e assim fazer muitas obras de arte em pouco tempo.
faleceu aos 37 anos e nós, historiadores, sempre nos perguntamos, imaginem se o Rafael tivesse vivido tanto quanto viveu o Michelangelo, que faleceu com quase 90 anos. Teria sido outra coisa, né, gente? Bom, gente, agradeço a presença de vocês, desejo uma feliz Páscoa, sexta-feira santa. Eu aviso quando será a próxima live por aqui, mas na próxima terça-feira nós não teremos esse horário, certo? Mas eu aviso vocês, fiquem atentos e a gente se vê muito em breve, certo? Um grande beijo e uma boa semana!